Olá pessoal, Pai seja convosco. Eu quero, antes de tudo, agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Eu quero falar um pouquinho sobre o Natal, o verdadeiro Natal, e queria que, se você gostasse, compartilhasse com outras pessoas. Algumas pessoas ficam reticentes quanto a comemorarem o Natal, alegando que a data em que Jesus nasceu não foi exatamente essa, 25 de dezembro. Outros dizem que a festa tem apenas interesse, caráter comercial. Penso que, independentemente desses pontos, nós, como cristãos, temos a grande oportunidade e responsabilidade de proclamarmos o verdadeiro Natal. Afinal de contas, conhecemos através da vivência com Cristo e da leitura da Bíblia Sagrada o significado do Natal, o nascimento do Salvador. O Natal é uma oportunidade de dizermos ao mundo que verdadeiramente Jesus nasceu em carne, ou seja, nasceu como qualquer outro ser humano, com destaque para o fato de ter sido gerado pelo Espírito de Deus, situação que, se não houvesse ocorrido, invalidaria todo o processo de salvação. Diz a Bíblia: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 2. E a Bíblia ainda acrescenta dizendo: porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Está na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Então, precisamos aprender com o apóstolo Paulo, que, embora revoltado com a idolatria dos atenienses, conforme o relato de Atos 17, teve a sensibilidade espiritual de aproveitar a religiosidade deles em prol do Evangelho. Porque, passando eu e observando os objetos do vosso culto, disse o apóstolo, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. Em uma época em que as pessoas estão sensíveis, mais amorosas, e falando do nascimento de Jesus, mesmo que na maioria das vezes de forma distorcida, nós, como cristãos, não podemos nos esconder, ficando fechados dentro dos nossos templos, sem falar de Jesus, ou sermos alheios aos acontecimentos festivos por causa de detalhes de datas, enfeites, gastronomia, etc. Se não falarmos de Jesus, outros falarão, e provavelmente de forma distorcida, colocando coisas ou pessoas em evidência no lugar do aniversariante principal. Se não falarmos de Jesus, outros falarão do Papai Noel, uma figura fictícia que usurpa o lugar principal, que é de Jesus, o aniversariante por direito. Creio que você não gostaria que no dia do seu aniversário um estranho tivesse todos os holofotes apontados para ele, toda a atenção dos convidados, e tornasse o foco da festa. Infelizmente, a figura do Papai Noel atrai para si uma atenção que deveria ser para Jesus. A maioria das crianças são ensinadas a pedirem a Papai Noel os seus presentes, ao invés de pedirem para o Papai do Céu em nome de Jesus, contrariando os ensinamentos bíblicos, que diz que tudo quanto pedirmos a Deus em nome de Jesus, Ele fará, para que o Pai seja glorificado, conforme está em João 14. Outras pessoas sabem mais sobre as histórias fictícias do bom velhinho que sobre a história verdadeira do bom pastor.
os comerciais, a maioria dos filmes veiculados nas TVs e os noticiários falam mais sobre o Papai Noel que sobre Jesus, o verdadeiro motivo do Natal. E muitos cristãos se mantêm omissos, emudecidos, por causa de uma ignorância religiosa. Se não falarmos que Jesus nasceu, quem falará? Uma das lições do Natal não é apenas lembrar aos seres humanos que Jesus Cristo nasceu há aproximadamente 2023 anos, mas trazer à nossa memória que ele precisa de um espaço no nosso coração para nascer em nossas vidas todos os dias. Infelizmente, muitas vidas estão ocupadas, lotadas, sem vagas para Jesus, a exemplo das casas e pousadas em Belém há séculos atrás. O relato do Evangelho de Lucas mostra que Jesus, ao nascer em Belém, foi colocado numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. A escolha divina da cidade de Belém para ser a cidade natal do Salvador é a segunda grande lição. Não há lugares ou pessoas esquecidas ou pequenas que Deus não possa encontrá-las e transformá-las em grandes. O nascimento de Jesus em Belém transformou a condição daquela cidade em uma das mais conhecidas e visitadas no mundo, ao escolher Maria, uma virgem, conforme está lá em Mateus capítulo 1, versículo 18 e 23, para ser a mãe do Salvador. Deus estava ensinando a humanidade a terceira lição. Ele precisa apenas de alguém disponível para fazer gerar os seus sonhos. Se você e Deus concordarem, milagres acontecerão em sua vida, independentemente da intervenção dos outros. O nascimento do Senhor Jesus, há aproximadamente 2000 anos, dividiu a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. E essa é a quarta lição. O nascimento de Jesus em sua vida também dividirá a sua história em antes dele e depois dele. Será uma experiência incrível. O apóstolo Paulo um dia disse, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quero desejar a você um feliz Natal, o verdadeiro Natal, e que Jesus possa ter sempre espaço na sua vida e na sua família. Deus abençoe a todos.